Olá, jovens! Vamos à resolução da questão da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais. Se você ainda não fez a leitura do enunciado, dê um pause no vídeo e faça a leitura. Feita a leitura, a gente percebe que a questão deseja que a gente calcule a energia mecânica desse bloco que está descendo esse plano, quando ele passar pelo ponto Q. A energia mecânica desse bloco não vai se conservar. Isso porque no trecho PQ tem aspereza, tem atrito, e esse atrito vai tirar a energia. E a gente sabe que a energia final, a energia lá no ponto Q, energia mecânica, é a energia mecânica inicial, lá no ponto S, mais o trabalho das forças dissipativas, que no caso é a força de atrito, que atua entre os pontos P e Q. Lembrando que essa força de atrito realiza um trabalho que é negativo. Então, a energia no ponto Q é a energia do ponto S, que ele forneceu, 100 joules, mais o trabalho das forças dissipativas, que nesse caso é a força de atrito, como foi citado. Esse cálculo do trabalho da força de atrito, como eu disse, vai dar negativo, então a energia no ponto Q vai ser menor do que 100. Resta a gente, então, calcular o trabalho da força de atrito no trecho PQ. A gente dá um zoom ali no trecho PQ, desenhando o bloco um pouco maior, para ficar mais fácil da gente analisar a situação. E as forças que atuam no bloco são o peso, realizado pela Terra, a força de reação normal à compressão que é feita sobre a superfície, força normal, e a força de atrito. Essa força de atrito é contrária ao movimento. O bloco está descendo e essa força de atrito é contrária. É o trabalho dessa força de atrito que a gente vai ter que calcular. E a gente sabe que o trabalho de uma força constante, que é o caso da força de atrito, é o valor da força de atrito vezes o deslocamento. O deslocamento entre o trecho P e Q é fácil da gente determinar. Essa distância D foi fornecida. A distância D está aqui, todas elas valem cada uma 1 metro. Então a gente tem aqui 1 metro e 1 metro. Esse ângulo de 90 graus entre essas direções D. Esse outro ângulo aqui é 45 graus. Então, essa distância de P e Q é a diagonal de um quadrado de lado 1, ou seja, vale raiz de 2 metros. A gente tem essa distância. Voltando à equação do trabalho, é força vezes o deslocamento, que é a distância entre P e Q, vezes o cosseno do ângulo entre a força de atrito, que é para cima do plano, e o deslocamento, que é para baixo. O ângulo entre esses dois vetores é de 180 graus. Aqui é que vai aparecer a parcela negativa, cosseno de 180 menos 1, o trabalho da força de atrito vai dar negativo. Como é que a gente calcula a força de atrito? Força de atrito é dado pelo coeficiente de atrito vezes a normal. Cosseno de 180 menos 1, então aparece o menos, e a força de atrito é o μ cinético, que foi fornecido, então nós temos esse coeficiente, vezes a força normal. Força normal vezes o deslocamento entre P e Q, que a gente já sabe quanto que vale, raiz de 2. A força normal, nesse caso, é igual a essa componente do peso, PY. Essa componente do peso é igual à força normal, porque há um equilíbrio aqui na direção perpendicular ao plano. Então, PY é igual à força normal, ou a gente pode escrever força normal igual a PY. Só que PY é o P vezes o cosseno do ângulo entre P e PY. Este ângulo aqui, entre os vetores PY e P, é o mesmo ângulo que o plano faz com a base, que vale 45 graus. Então, é cosseno de 45. A força normal, então, é o peso, que não foi fornecido, vezes o cosseno de 45, que foi fornecido. Eu preciso do valor do peso, do mg. E aí a gente percebe o seguinte: ele disse que essa altura D, que essas distâncias D, valem 1 metro. E a altura do ponto S até o nível de energia potencial zero, vamos destacar essa altura ali, essa altura é fácil da gente determinar. Ela vale D mais D, são 2D, ou seja, 2 metros. Como a energia no ponto S é uma energia potencial gravitacional, a energia mecânica no ponto S é mgh, e foi fornecido a energia do ponto S, o mg a gente consegue determinar.
sendo a altura 2, mg, que é o peso, é 50 newtons. Eu preciso desse mg aqui para determinar a força normal. Então a gente volta lá na expressão do trabalho que a gente está calculando, o trabalho da força de atrito, menos o Mi cinético, foi fornecido, daqui a pouco a gente substitui o valor. Força normal mg, que foi fornecido, nós determinamos, não foi fornecido, mas nós determinamos, cosseno de θ, cosseno de 45 graus, vezes o deslocamento de PQ, que a gente também tem. Então, todos os termos aqui a gente conseguiu. Então, vamos calcular o trabalho da força de atrito. Mi cinético, 0,2. Mg, 50. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Distância entre P e Q, raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2, 2 dividido por 2. Então, aqui a gente tem que essas raízes, essa multiplicação vai dar 1. 50 vezes 0,2 é 10. Então, a gente acabou de determinar o trabalho da força de atrito, menos 10 joules. Tendo o trabalho da força de atrito, a energia do ponto Q agora ficou fácil. A gente tem lá que a energia do ponto Q vai ser 100, que é a energia do ponto S, mais o trabalho da força de atrito, que é menos 10. Portanto, conclusão final, energia do ponto Q, 100 menos 10, 90 joules. Então, essa é a energia do bloco ao passar pelo ponto Q. Está aí a resolução de mais uma questão, gabarito, letra C. Ok, jovens? Um abraço.